E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de hidrostática, e a questão diz o seguinte: analise a figura abaixo, que representa um recipiente com 5 ramos abertos à atmosfera em um local onde a aceleração gravitacional é constante, e complete as lacunas do texto que segue. As linhas tracejadas, assim como o fundo do recipiente, são horizontais. Considere que o recipiente está em equilíbrio mecânico e contém um fluido de massa específica constante. Afirma-se que a pressão exercida pelo fluido no parará é parará a pressão exercida pelo fluido no parará. Então a gente tem que definir a relação qual, se é maior ou menor, a qual, né? Ou se é igual. Bom, primeira coisa, vamos entender essa figura, né? Nós temos ali uma figura onde a gente tem o que a gente chama de vaso comunicante, onde é um vaso com várias entradas e todas elas se interligam aqui, né, de alguma maneira. Outra coisa que é importante que a questão me disse é que todas as entradas estão abertas, ou seja, todas elas estão sujeitas à pressão atmosférica, o que facilita para a gente, porque a nossa análise fica somente sobre as colunas de fluido que estão ali dentro. Se alguma das entradas estivesse bloqueada, aí teríamos alterações ali na análise, né? Então é mais fácil esse tipo de situação. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro pegar e desenhar uma linha bem na superfície. A gente consegue ver que todos eles estão na mesma linha na superfície, todos eles estão no mesmo nível lá em cima. Aí eu vou desenhar uma outra linha aqui, ó, azul agora, justamente ligando esses pontos aqui, tá? O que a gente pode ver? Bom, entre a linha vermelha e a linha azul, nós temos uma certa profundidade que eu vou chamar de H1. E essa profundidade, né, está associada a uma pressão. Como que eu sei disso? Lembra que pressão hidrostática, pressão causada por fluidos, depende da densidade do fluido, que a questão me disse que é igual, que é constante, ou seja, é o mesmo fluido em todos os pontos, a gravidade e a profundidade. A questão é que esse D e esse G é o mesmo em qualquer ponto que eu pegar dentro desse fluido, porque é o mesmo fluido, a mesma densidade e a mesma gravidade, porque a questão diz que a gravidade é constante ali. Então a única relação que eu preciso procurar aqui é a relação com a profundidade, que é esse H. No caso, para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C, o H é o mesmo. Então eu posso escrever o seguinte, ó, eu posso dizer que a pressão no ponto A, na linha ali, né, no ponto B e no ponto C são iguais. Os 3 pontos estão sobre a mesma pressão, mesmo estando em entradas diferentes. Por quê? Porque é a mesma coluna, o mesmo fluido, a mesma gravidade. Beleza. Agora tu pega os pontos de baixo ali, né? O que a gente tem nos pontos de baixo? Os pontos de baixo, eles são pontos em maior profundidade. Isso significa o quê, ó? O H da linha vermelha, sempre do ponto mais alto que a gente analisa, até a linha verde, é uma altura diferente, uma profundidade diferente, e essa profundidade sendo maior faz com que a pressão ali naqueles pontos sejam maiores, né? Em relação aos pontos na linha azul. Então o que eu posso dizer aqui? Mesma ideia, né? O D, o E e o F, eles estão sobre a mesma linha. Então a profundidade para o D, a profundidade para o E e a profundidade para o F são iguais. Isso faz com que suas pressões sejam iguais também. Tá aqui, F. Suas pressões sejam iguais também. Agora, quando eu falo, né, da diferença de pressão de A, B e C para D, E e F, aí o que a gente pode tirar então? Que os pontos da linha verde, eles são pontos de maior pressão que os pontos da linha azul. Agora eu consigo responder a questão baseada nessas características. E agora a gente olha as alternativas para ver qual está correta, né? Então a alternativa A vai falar o seguinte, ó, a pressão exercida pelo fluido no ponto A é menor que a no ponto D, que é a pressão exercida pelo fluido no ponto D. E tá correto, né? Ó, A tem uma pressão menor que no ponto D, é o que ele fala. Então, resposta certa provavelmente é a alternativa A. Vamos só olhar as outras para confirmar, né? Mas a alternativa B diz o seguinte, ó, a pressão exercida pelo ponto A é menor que no ponto C.
Não, no ponto C elas são iguais. Então essa aqui está errada. C. A pressão exercida pelo ponto B é igual à pressão exercida pelo ponto E. Não, ponto B é menor que o ponto E. Então não é igual. D. A pressão exercida no ponto D é menor que a pressão exercida no ponto F. Não, né? Porque D e F apresentam pressões iguais aqui, ó. D e F, pressões iguais. E E fala o seguinte, né? A pressão exercida no ponto D é igual ao do ponto C. Não, a do D é maior que a do ponto C. Então também não é igual. Realmente a resposta certa é a alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.